Olá, que a graça e a paz de Jesus seja no teu coração. E nós estamos aí indo para mais um vídeo sobre as nossas disciplinas espirituais. E hoje nós vamos falar sobre a disciplina do estudo, como essa disciplina é importante nas nossas vidas. Quero aqui começar falando que desde o Antigo Testamento a gente vê da parte de Deus uma ordenação, um direcionamento para que os seus preceitos, para que aquilo que Deus havia estabelecido como vontade para o seu povo fosse inculcado na mente dos filhos, né? Para que o povo recebesse com muita clareza os princípios. Os pais, eles deveriam usar de todas as formas para que a palavra de Deus estivesse na mente dos seus filhos. Eu quero ler aqui um texto que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 até o 9. Vou ler a RA aqui. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A gente vê aqui, né, a importância que Deus dava para a instrução, né, dos seus preceitos, da sua lei, na família, nos filhos. Então, a disciplina do estudo é muito importante. Uma coisa que vale a pena a gente pontuar também é que a nossa mente, o nosso intelecto precisam estar envolvidos nesse processo de intimidade com Deus. E a disciplina do estudo, ela vai nos ajudar nesse processo. Ela serve como um meio facilitador, porque ela promove também um ambiente seguro para que a nossa compreensão seja mais precisa, mais exata sobre a palavra de Deus. Uma das formas que era muito usada lá no Antigo Testamento para esse aspecto da instrução era memorização. E a gente vai ver no Novo Testamento uma expressão que é instruir. A gente vê ali em alguns momentos essa palavra instrução, que é a tradução da palavra catequese, que é também a questão que tem a ver com esse aspecto da memorização. Um outro ponto que eu queria falar aqui: qual é a diferença entre a meditação e o estudo? A meditação, ela tem um caráter mais devocional. O que a revelação produz na minha vida e como eu aplico aquilo na minha vida, o quanto aquela porção das Escrituras ela me anima, o quanto ela me renova, o quanto ela me confronta. Então a meditação tem esse caráter. O estudo, ele já tem um caráter mais analítico. Ele visa compreender o que de fato aquela pessoa que escreveu aquele livro estava querendo dizer, para quem ele falou, né? O que ele estava querendo dizer, pelo qual motivo ele escreveu. Então, o estudo tem um caráter um pouco mais analítico. A meditação é mais ou menos como se nós saboreássemos a palavra. No estudo, nós explicamos o significado da palavra. Um outro ponto que a gente precisa aqui colocar como fundamento do estudo bíblico é que a Bíblia, ela é a base e o fundamento para o nosso estudo. Ela, por si só, se explica. Então, na Bíblia, a gente encontra a interpretação da própria Bíblia. Ponto. Isso é algo que precisa de ficar claro. Agora, isso não quer dizer que o nosso estudo esteja restrito à Bíblia. Nós temos à nossa disposição conteúdos muito bons que podem nos ajudar a compreender o que está escrito. Como eu acabei de dizer, isso não quer dizer que a Bíblia ela é incompleta. Não. Apenas a gente vai ver que pessoas se dedicaram de maneira mais profunda, mais exaustiva, podem nos ajudar a ampliar a nossa
compreensão, mas nunca esquecendo de que a própria Bíblia é a fonte de todo o nosso conhecimento de Deus, toda a nossa revelação de Deus. Um outro ponto que eu acho muito importante sobre o estudo bíblico, que eu quero aqui colocar para você, é que o estudo ele também é um antídoto contra o inferno. Porque se eu aprendo errado, eu vou viver errado e eu corro o risco de ter consequências eternas de separação de Deus por uma compreensão errada das Escrituras. Existe uma forma correta de a gente compreender as Escrituras, ainda mais no tempo que nós vivemos nos dias de hoje. Antigamente você não tinha acesso a tanta informação, a pessoa precisava encontrar uma loja de livros cristãos, precisava ir até lá buscar. Hoje você, no seu celular, você tem acesso a muito conteúdo, a muitas informações, mas você corre também um perigo, porque muitos ensinos eles são baseados em conclusões equivocadas, às vezes por motivos equivocados, que podem nos levar ao erro. Eu lembro de um momento na Bíblia, lá no livro de Atos, que existia um povo, irmãos de uma determinada região, que eles eram muito excelentes nesse aspecto. Eles eram zelosos em conferir tudo aquilo que eles estavam ouvindo. Vou ler com você Atos 17:11, na NVT, diz assim: os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Então eles ouviam aquilo com muito interesse, mas eles não deixavam de consultar as Escrituras para saber se aquilo que eles estavam ouvindo de fato era verdade. Então o estudo nos ajuda a ter um filtro mais apurado na nossa compreensão da vontade de Deus. Um cuidado que eu acho que é importante a gente colocar, e eu quero pontuar aqui também. O estudo, ele, em alguns casos, em alguns momentos, ele pode também promover no coração de quem está estudando uma arrogância. Alguém pode sim soberbecer. O conhecimento, ele pode produzir um orgulho no coração. E a pessoa ela pode se perder no seu orgulho. O que eu quero dizer com isso? Que o ponto não é estudar, é muito importante. Eu animo, inclusive nós estamos falando que uma das disciplinas espirituais é o estudo das Escrituras. E então o problema não está na prática do estudo em si, mas com qual tipo de coração a gente vai estudar. Por isso a gente precisa sempre manter uma atitude humilde diante das Escrituras. E quando o nosso coração ele está humilde, nós somos protegidos do orgulho. Porque a palavra, o estudo, ele não pode gerar em nós simplesmente um intelectualismo, um aumento da nossa capacidade intelectual de compreensão, mas precisa gerar também uma transformação no nosso coração, que vai se evidenciar através da nossa prática, mas vai se evidenciar também que o fruto bom desse nosso estudo é que nós estamos nos parecendo mais com Jesus e, obviamente, estamos ficando cada vez mais humildes. Então, cuidado para que o estudo não produza em nós um ensoberbecimento, né? Uma arrogância intelectual. Isso é muito ruim. Quero dizer que existe uma forma correta da gente estudar a Bíblia. E é simples, mas é eficaz. Quero aqui explicar isso para você falando uma parábola. É como quando nós éramos crianças e a gente jogava bola na rua. Então a gente pegava 2 chinelos, colocava lá de um lado, outros 2 chinelos do outro lado e jogava bola. Era futebol? Para nós sim, mas a realidade é que a gente não tinha regra, não tinha linha nenhuma, não tinha juiz, às vezes não tinha nem bola, às vezes jogava com bola de meia.
né? Bola de pano, latinha. Então, futebol tem suas regras, ele tem as medidas certas do campo ou da quadra. No caso do futebol, não tem problema jogar na rua, porque é uma diversão só. Mas no caso do estudo, é importante a gente compreender o que de fato a Bíblia está dizendo. Por exemplo, o que, que o autor está dizendo ali naquele texto, para quem que ele escreveu aquilo, o porquê que ele escreveu, qual era o motivo daquele assunto ser escrito. Por isso é importante o estudo. E eu quero partir já para algumas dicas práticas dessa disciplina do estudo. Eu acho que a primeira dica, que é muito importante, é a gente consultar boas traduções da Bíblia. Eu recomendo que você tenha a tua Bíblia ali de papel, que você possa folhear, você possa grifar. Isso é muito importante. Mas hoje você tem no celular acesso a várias traduções. Quero dizer aqui algumas. Você tem a RA, Revista Atualizada, você tem NVT, Nova Versão Transformadora, que é muito boa. Tem uma versão também que é a Nova Almeida Atualizada, muito boa. NVI. Então, são traduções e só isso já te ajuda a aumentar a tua compreensão. Porque quando você lê o mesmo texto em várias traduções, você vai ver que a tua compreensão daquele texto ela vai aumentar. É importante, eu queria dar uma nota aqui. Existe uma Bíblia que eu gosto muito, mas ela não é uma tradução da Bíblia, que é a mensagem. A mensagem ela não é uma tradução das Escrituras, ela é uma paráfrase, né? Eu gosto muito daquele autor, que inclusive ele tem outros livros, Eugene Peterson, e ele escreveu, obviamente, ele tem um conhecimento da Bíblia, e ele escreveu para que um amigo pudesse entender as Escrituras. Então, ele fez ali uma paráfrase da Bíblia, mas não é uma tradução das Escrituras, como a Revista Atualizada e as outras que eu citei. Uma outra dica: busque uma Bíblia de estudo, invista numa Bíblia de estudo. E quando eu falo Bíblia de estudo, deixa eu abrir um parênteses aqui. De preferência que não seja Bíblia de estudo temática. Vou explicar, vou dar um exemplo. Por exemplo, a Bíblia de estudo da mulher. Essa Bíblia de estudo ela é voltada para esse público. Então, os estudos que essa Bíblia vai oferecer são estudos voltados para as mulheres. A Bíblia de estudo, por exemplo, do líder, né? Não sei se tem, mas estou dando um exemplo aqui. Então, quando a gente fala de Bíblia de estudo, vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, a Revista Atualizada, a Almeida Revista Atualizada. Aquela Bíblia, ela é de estudos da Bíblia. Então, ela vai ter introdução sobre cada livro, explicando o que cada livro está querendo dizer, para quem foi endereçado, quem é o autor. Muitos versículos vão ter explicações embaixo. Então, isso é muito importante. Então, existem várias, RA, NVT, a Bíblia Shed de estudo muito boa. Uma outra Bíblia de estudo boa é a Bíblia de estudo Plenitude, que eu recomendo também. Então, é muito importante, né? Uma dica: compra uma Bíblia de estudo, que só isso já vai te ajudar bastante. Uma outra dica é você que quer ir um pouquinho mais fundo, busca comprar, né? Investir em comentários bíblicos. Existem bons comentários. É claro que eu acho que você deve buscar conselho, né? Com irmãos maduros, com um pastor, né, sobre qual seria o comentário que mais se adeque, né, à tua necessidade para aquele livro que você quer estudar. Então, bons comentários também nos ajudam muito. Uma outra dica: é importante a gente ler o todo. Às vezes a gente quer estudar um versículo ali, uma pequena porção, mas o que a gente tem que lembrar? Que a Bíblia, ela foi escrita, né, os livros da Bíblia, eles foram escritos como um todo, como uma carta corrida. Não foi escrita com capítulos e versículos. Isso é algo que veio bem depois do fechamento do cânon bíblico. E foi uma bênção para a gente
localizarmos, né, as passagens e tal, mas é importante você ler o todo. Então, é, é muito bom que você conheça o livro daquela passagem que você está estudando, para você poder ter uma compreensão do todo. Uma outra dica é você fazer perguntas para examinar o texto. Tem uma área da teologia que chama-se hermenêutica. O que é hermenêutica? É a área que trata da interpretação da Bíblia. A hermenêutica, ela nos ajuda disponibilizando perguntas para a gente fazer para o texto. Eu não vou falar muitas aqui, mas na descrição do vídeo eu vou deixar aqui 10 perguntas que você deve fazer para o texto quando você for estudar ali um texto. Eu vou dar um exemplo aqui. Quem escreveu aquela passagem? Para quem foi endereçada? Quais os versículos relacionados ali àquele assunto? Vale a pena eu dar uma nota sobre isso, que é o que nós chamamos de referência cruzada. Você vai ver que toda a Bíblia ela tem as referências cruzadas. Lá no rodapé, você vai ver citação de vários textos. Então, você está lendo um texto ali e ele tem uma nota de rodapé. E aquela nota vai te levar para um outro texto. Às vezes, por exemplo, você está lendo o Novo Testamento e a nota te leva para um texto do Antigo Testamento. E aquilo vai te ampliar a compreensão daquele texto que você está estudando. Então, é muito legal você começar a ler a Bíblia, né? Faz esse exercício de pesquisar as notas cruzadas, os versículos que têm relação com aquele versículo que estão em outros livros, em outras passagens. Isso é muito importante. Eu vou deixar também lá, essa é uma das perguntas, né, que eu vou deixar lá na descrição do vídeo, né? Que você deve fazer para o texto, né? Fazer perguntas-chave para examinar o texto. Depois você olha lá na descrição quais são essas perguntas. A gente, como eu falei no começo, a memorização tem um lugar muito importante na nossa capacidade de compreensão. A memorização ela vai começar pela repetição. Então você repete, aí você memoriza e conforme você vai memorizando, aquilo vai ampliar a sua concentração naquele texto e vai te levar ao quê? Obviamente, a uma compreensão mais lúcida daquela palavra, daquela parte que você está estudando. Por isso é importante a gente memorizar as Escrituras. A memorização é parte fundamental do estudo das Escrituras. Eu acho que uma outra forma da gente estudar a Bíblia também, ou melhor, da gente estudar a Bíblia, mas é quando a gente memoriza princípios sistematizados da Bíblia. Vou dar um exemplo de um ensino que a gente transmite, né, que a gente aprendeu há muitos anos, e a gente transmite as verdades para o nosso crescimento espiritual, verdades que nos ajudam no nosso amadurecimento espiritual, que é humilhar-se, submeter-se, vincular-se, alimentar-se bem, exercitar-se na prática. Uma outra dica também é você ler bons livros. Também boas dicas da liderança, pastores, sobre livros. Às vezes você quer conhecer sobre um assunto e hoje em dia tem muita literatura que são preciosas e nos ajudam na leitura. Eu, por exemplo, quando eu leio o livro, eu tenho uma prática, né? Eu leio com uma caneta na mão, eu vou grifando as partes do livro que mais me chamaram a atenção. E depois que eu termino o livro, eu volto lendo tudo aquilo que eu grifei. Isso me ajuda a ter uma compreensão um pouco mais profunda daquele livro. E eu quero encerrar esse vídeo aqui, deixando para você também, eu vou deixar lá na descrição do vídeo, dois modelos de estudo da Bíblia, porque existem roteiros simples, né? Eu desenvolvi dois roteiros simples de estudo. E esses modelos de estudo, ou roteiros de estudo, eles se aplicam mais no contexto do Novo Testamento. Eu vou deixar um roteiro de estudo para os evangelhos, e aí você vai seguir ali, são alguns passos. Você olha ali aqueles passos e você segue. Então eu vou deixar aqui um roteiro para você estudar os evangelhos, e vou deixar um roteiro também para você estudar as cartas
da Bíblia, todas as cartas. Então, eu vou te deixar aqui um roteiro para você estudar praticamente todo o Novo Testamento, com exceção do livro de Apocalipse, que requer uma outra dinâmica do estudo, mas os evangelhos e as cartas eu vou deixar aqui 2 roteiros para você estudar na descrição, tá? Então, quero encerrar aqui o nosso vídeo animando você a aprofundar a sua prática no estudo, e você vai ver o quanto que isso vai enriquecer a tua compreensão das Escrituras e vai te ajudar muito no aprofundamento da tua relação e da tua comunhão com o Senhor. Então, fica na paz de Jesus e até a próxima.